Uma boa noite a todas e a todos os membros e membras do nosso canal. Estamos aqui para mais uma das nossas aulas especiais sobre temas quentes para o Enem, e essa aqui é a terceira e última parte da nossa série de aulas sobre o tema capacitismo. Como a gente está fazendo aqui no canal, nós dividimos a análise de um tema em 3 aulas. A primeira aula desse tema aqui do capacitismo, a gente viu os textos motivadores e repertórios, tá? Foram 2 aulas atrás. Na segunda aula, né, a aula anterior, a gente viu o plano da redação. E hoje a gente vai montar juntos a redação usando a estrutura das 15 frases. Então, vamos a ela agora mesmo. Tema nosso capacitismo, e hoje a gente vai ver cada uma das 15 frases da redação, lembrando que o nosso método ensina que com apenas 15 frases você pode resolver qualquer tema. Isso aqui não é um modelo, tá? Não é um modelo, são 15 tipos de frases que especificam a função de cada frase num todo. Vai servir para qualquer tema, justamente porque não é um modelo. Vocês vão ver agora que temos uma aula sobre isso, sobre o que é a estrutura das 15 frases. Hoje vocês vão ver um exemplo perfeito com o tema do capacitismo. Introdução da redação. Introdução da redação, a gente ensina que são 3 frases, das quais a primeira a gente fala a definição do problema. Lembrando que todo o tema do Enem é sempre um problema. E a primeira coisa que a gente tem que fazer na nossa redação é justamente definir esse problema. Não basta dizer, não, o problema é o capacitismo. Tá, beleza. Mas o que é o capacitismo? É o que a gente faz na primeira frase da redação. O capacitismo é a característica de uma cultura que enxerga o deficiente físico como menos capaz e na qual ele sofre discriminação ou atos de preconceito. Beleza, definimos o problema. O que a gente faz agora, então, na segunda frase da redação? A gente dá as consequências do problema. Por que, de fato, esse problema é algo sério, é algo grave? Quais são as consequências desse problema? Como consequências desse estado de coisas, os deficientes têm um acesso prejudicado à escola ou ao mercado de trabalho e se sentem frequentemente invisíveis e solitários. Perfeito. A gente começa dizendo qual o problema que a gente está, de qual problema a gente está tratando. E a seguir, mas pera, por que é um problema? Por que eu devo me preocupar com isso? Porque ele traz essas e essas consequências. Beleza. Fiz essas 2 primeiras frases da redação, qual é a terceira e última frase super necessária para o parágrafo de introdução? A tese. A tese que não pode faltar em nenhum texto dissertativo, argumentativo, como é o caso da redação Enem. E a tese, gente, eu ensino que é simplesmente, no caso aqui do Enem, uma frase que reúna nela o problema e as suas causas. Bom, muito bem. O problema, as causas do problema, uma solução para o problema e o bem são elementos lógicos, elementos essenciais do nosso tema. Todo o tema do Enem vai ter esses mesmos 4 elementos. Problema, bem, causas e solução. E isso a gente viu na aula anterior. Peço que vocês deem uma olhada na aula anterior, a aula do plano da redação. Lá a gente viu esses elementos, pensamos já em 2 grupos de causas que a gente quer tratar, grupos de causas relacionadas à sociedade e causas relacionadas ao indivíduo. Agora, aqui, é só fazer a tese ligando o problema a essas causas. Infelizmente, no Brasil, devido a causas relacionadas à sociedade, que é o primeiro grupo de causas, e causas relacionadas à vítima, que é o segundo grupo, persiste o problema do capacitismo no Brasil. Olha aí o problema. Então, a tese é isso, gente. A tese é a frase que liga o problema às suas causas. Bom, mas eu mostrei que o primeiro grupo de causas é causas relacionadas à sociedade. Então, a gente vai tratar desse grupo de causas no primeiro parágrafo de desenvolvimento. A primeira frase do parágrafo, a primeira frase do primeiro parágrafo de desenvolvimento vai justamente especificar que eu vou tratar nele desse grupo de causas. Em primeiro lugar, examinaremos as causas relacionadas à sociedade, ou seja,
abro o meu parágrafo de desenvolvimento dizendo qual grupo de causas eu vou tratar dentro dele. Na segunda frase, lembrando, isso é um grupo de causas. Tá? Dentro desse grupo, tem várias causas. Pode ter uma só, mas geralmente tem duas, às vezes tem três. Na frase seguinte, na segunda frase do primeiro parágrafo de desenvolvimento, que é a quinta frase da redação como um todo, a gente vai discriminar essas causas. São elas, 2 pontos, uma cultura narcisista e a ignorância que enxerga o deficiente como menos capaz. Perfeito? São as duas causas sociais que eu coloquei dentro desse grupo que a gente viu na aula anterior no plano da redação. A cultura narcisista e ignorância, pura e simplesmente, que vê as pessoas deficientes como menos capazes de aprender, menos capazes de serem funcionais no trabalho, etc. Exemplo, estatística ou citação. Gente, a terceira frase do parágrafo de desenvolvimento deve trazer uma documentação, uma prova do que você está dizendo. Prova essa que pode ser um exemplo, pode ser uma pesquisa, uma estatística, pode ser a citação de um pesquisador. Vamos ver o que eu coloquei? Eu vou colocar a citação de uma pesquisadora do assunto. De fato, conforme a doutora Luciene M. da Silva, em seu artigo O estranhamento causado pela deficiência, preconceito e experiência, como nossa sociedade cultua o corpo útil e aparentemente saudável, aqueles que portam uma deficiência lembram a fragilidade que se quer negar. Olha aí, a explicação da causa aqui da cultura narcisista, a cultura utilitarista, certo? Que, segundo essa doutora, que a gente viu nos textos motivadores, é uma causa do problema. Por fim, a última frase do parágrafo de desenvolvimento, a quarta frase dele, sétima frase da redação, é onde a gente vai fazer um link, uma ligação entre a causa que a gente está tratando aqui nesse parágrafo e o problema, o capacitismo. É onde a gente vai explicar com as nossas palavras, tá? Como que a causa causa o problema. Vamos ver como é que eu fiz? O narcisismo da nossa atual sociedade, aliado à ignorância das reais capacidades das pessoas com deficiência, levam muitos a tratarem-nas como menos capazes, como cidadãos de segunda classe, tá? Ou seja, muita gente justamente ignorante e ainda por cima estimulados por esse nosso narcisismo, que quer ver tudo perfeitinho, tudo bonitinho, todo mundo sorrindo com um drink na beira da piscina, e, em suma, queremos varrer os problemas, as coisas que não são tão agradáveis para baixo do tapete, como se fossem piores, como se essas pessoas, de certa forma, não tivessem um lugar no todo, na nossa sociedade. Tá? Então, está aí a explicação. Bom, agora vamos tratar no próximo parágrafo de desenvolvimento, no segundo parágrafo de desenvolvimento, adivinhem só, do segundo grupo de causas, que não sei se vocês lembram, a gente colocou lá na terceira frase da redação, causas relacionadas à vítima. E olha que barato, gente. Na nossa estrutura aqui de 15 frases, o segundo parágrafo vai tratar do segundo grupo de causas e vai ter a estrutura igualzinha à do primeiro parágrafo de desenvolvimento. Ou seja, a frase de abertura vai dizer qual o grupo de causas que a gente está tratando, olha lá, causas relacionadas à vítima agora. A segunda frase vai discriminar quais causas estão dentro desse grupo. Olha lá, medo, vergonha de denunciar e desconhecimento dos seus direitos. Tudo causas que dizem respeito à própria constituição, à própria qualidade da vítima deficiente, que vai sentir medo, vergonha, porque às vezes o agressor dela às vezes é o próprio cuidador dela e muitas vezes desconhece também seus direitos. Terceira frase, lembram qual é, gente? É a frase onde a gente dá o quê? Um exemplo, uma estatística, uma prova do que a gente está dizendo. De fato, muitos deficientes optam por meios mais seguros de efetuar denúncias, como o canal de denúncias oferecido pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que só em 2018 registrou 11.752 casos de violência contra pessoas com deficiência. Ou seja, eu estou mostrando que, olha, gente, mais de 11 mil casos em 2018 foram relatados através do Disque Denúncia, o que mostra a importância de um canal
seguro de denúncia, né? Em suma, quer dizer, é complicado, às vezes, para o deficiente denunciar. Há medo, há vergonha envolvidos, há medo de sofrer uma represália, há vergonha de procurar as autoridades. Então, daí a existência desse disque denúncia. Por fim, a ligação entre as causas e o problema. A quarta frase do parágrafo de desenvolvimento tem sempre essa função. Gente, essas frases, essas 15 frases que a gente está vendo hoje aqui no tema capacitismo, vão ser sempre essas mesmas funções, não importa qual seja o tema. Qualquer tema, Enem, qualquer parágrafo de desenvolvimento, vocês vão abrir falando o grupo de causas, vão, em seguida, discriminar as causas, em seguida, vão dar um exemplo ou uma estatística qualquer e, por fim, vão ligar as causas ao problema. Vamos ver como é que eu fiz? Devido à sua vulnerabilidade física e, em alguns casos, a dependência de cuidadores, os deficientes frequentemente se tornam reféns de situações de violência ou preconceito que não denunciam por medo ou vergonha, o que acaba sustentando um círculo vicioso. Olha a explicação. Os deficientes, né, por conta da própria vulnerabilidade, da própria fragilidade deles, naturalmente vão ter, sim, medo e vergonha de denunciar, o que estimula o problema, estimula, né, os agressores a continuar os agredindo. Por fim, quarto parágrafo de conclusão, também vamos ter 4 frases. Vamos ver quais são, gente, na estrutura das 15 frases. Primeira frase é a frase solução. É a frase onde a gente apresenta brevemente, simplificadamente, qual solução que a gente vai dar, qual vai ser a proposta de intervenção. Uma proposta de intervenção para o problema do capacitismo no Brasil partirá do enfrentamento das causas apontadas por meio de um maior rigor na aplicação da lei. Notem que eu estou deixando meio vago aqui. Um maior rigor na aplicação da lei, o que ele quer dizer? Vou explicar agora. Essa frase é só uma abertura do parágrafo. Segunda frase do parágrafo, que é a 13ª frase da redação, é onde a gente vai dar o agente e a ação, ou seja, quem vai fazer a proposta e o que vai ser feito. Vamos ver? O governo federal, olha aí o agente, deverá prover a regulamentação e a fiscalização das leis protetivas dos deficientes. Temos leis que protegem os deficientes. Legal, mas se não tiver uma regulamentação adequada, que é o governo dizer todos os casos em que a lei deve ser aplicada, quem deve fazer tal coisa, quem deve respeitar tal coisa, e se o governo, em seguida, não fiscalizar, não botar agente para fiscalizar, para multar as empresas, etc., de que adianta a gente ter uma lei protegendo os deficientes? É um papel, né? Um papel imaginado, tá? Então, essa é a minha proposta de intervenção. Frase seguinte, terceira frase do parágrafo de conclusão, é onde a gente vai dar o meio e o efeito, tá? Da nossa proposta. Isto será realizado por meio da adoção de medidas que reforcem a obediência à Lei 13.146 de 2015, como, por exemplo, a exigência de que empresas contratadas pelo poder público comprovem que os seus processos de contratação são justos para os deficientes. E terá por efeito uma maior presença dos deficientes no mundo laboral, ou seja, no mundo do trabalho. Gente, atenção! Segundo o manual do candidato da redação Enem, a proposta de intervenção de vocês precisa ter 5 elementos. Se não tiver esses 5 elementos, vocês não ganham os pontos completos, os 200 pontos na competência 5, tá? Que é a da proposta de intervenção. Precisa ter o agente, ou seja, quem vai fazer a ação, ou seja, o que vai ser feito, o meio, ou seja, como a ação, a proposta de intervenção será feita, como, o efeito, ou seja, o efeito que a gente pretende alcançar, e, por fim, o detalhamento, tá? Gente, notem, na segunda frase, né, a frase 13 da redação, a gente colocou os 2 primeiros elementos, agente e ação. Na frase seguinte, a gente colocou o meio e o efeito e um detalhamento, tá? Eu falo para todos os meus alunos, como detalhamento,
coloquem um exemplo ou do agente, ou da ação, ou do meio. Eu coloquei um exemplo do meio. Olha lá, isso será realizado por meio da adoção de medidas que reforçam a obediência, vírgula, como, por exemplo, a exigência de que empresas contratadas pelo poder público comprovem parará, parará. É o exemplo que eu dei das medidas que vão ser exigidas, tá, gente? Então, notem, nessas duas frases do parágrafo de conclusão, tem os 5 elementos que toda proposta de intervenção precisa ter para vocês tirarem a nota máxima, beleza? Última frase da redação é a frase onde a gente vai trazer um fecho, não para o parágrafo de conclusão simplesmente, mas para a redação como um todo. É a retomada do bem. Olha lá, o bem é um dos 4 elementos essenciais que a gente viu na aula passada. O bem é onde a gente espera chegar, tá? Um país sem capacitismo, respeito, né, aos deficientes, com semelhantes medidas, espera-se que o Brasil possa finalmente proporcionar a integralidade dos direitos de todos aqueles que atualmente sofrem com o capacitismo. Beleza, gente? Então, percebam a facilidade de você escrever sobre um tema usando uma estrutura de 15 frases que nunca muda. Essa estrutura vai ser a mesma em qualquer tema. No canal aqui a gente tem uma aula explicando exatamente como é cada uma dessas frases. Notem, isso não é um modelo, eu não estou dando frase pronta para ninguém. Modelo não serve para todos os temas, modelo às vezes funciona, às vezes não funciona. Essa estrutura funciona em qualquer tema. Tranquilo, gente? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deem um like aqui, não esquece de dar, isso ajuda o canal. Coloquem dúvidas de vocês aqui nos comentários que eu respondo. E essa redação que vocês acabaram de ver, junto com o plano, junto com os textos motivadores e repertórios, eu estou deixando no meu grupo do Telegram, tá? Eu tenho um grupo do Telegram, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? A entrada no grupo é gratuita, não paga nada, não tem nenhuma pegadinha, nenhum pedágio, é um grupo gratuito, no qual vocês vão poder ter ainda contato comigo e receber materiais toda semana, como o material correspondente a essa aula que vocês viram hoje, beleza? Então, fiquem com Deus e até a próxima.